Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite, Gotham, bem-vindos ao podcast Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa e sobre os verdadeiros vigilantes de Gotham que a gente vai falar hoje aqui. E para isso, a gente trouxe aqui um convidado que é um grande fã de Gotham Central, de Gotham City contra o crime, de, sei lá, tem um monte de nome em português. Rafael Fernandes, tudo bom, Rafael? E aí, molecada? Firmeza? Tamo junto aí. Tava louco pra falar disso, hein? É uma das coisas que se eu tivesse a oportunidade de escrever o Batman, eu escreveria histórias sem o Batman. É isso. As histórias do Batman sem Batman costumam ser muito boas, né? E também aqui conosco a enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud. Boa noite, minha gente. E ele que também gosta muito da polícia de Gotham, Thiago Brancatelli, o Branca. Eu acho que esse podcast tem potencial de superar Messias, Ego e Liga Vingadores no quesito maior punhetação em cima de uma HQ que ele já fez. Pode crer. Pô, a gente já gravou Asilo Arkham, cara. A gente já gravou Asilo Arkham. Não, cara, e você não tava no que a gente gravou do Arqueiro Verde, cara, porque aquilo lá foi a punhetação. Mas o gibi bom é isso aí mesmo. O pessoal deve estar até estranhando que a gente tá falando muito de gibi que a gente gosta, né? A gente sempre tava ficando conhecido por falar de gibi ruim. Agora estamos aí falando de gibi bom. A gente falou de mulher gato, meu querido. A gente precisa de um tempo pra falar de coisa boa. E meu co-apresentador, ele que gostaria de ter entrado na polícia de Gotham, André Panceira. Fala, galera, sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui do Mansão Wayne. Hoje, pra falar desses tiras da pesada que estão em Gotham. E este que apresentou todo mundo, o cara aqui é um verdadeiro detetive lá da cidade de Gotham, Carlos Vasquez. Oi, JP. Não, cara, já falei que eu não morava em Osasco. Eu morava perto, mas não era Gotham ainda, era perto. Sei. Atravessava a Blood rua. Eu morava tipo em Blood Heaven, assim, é. Você espirrava, caía em Osasco. Exato, pior que isso é verdade. Eu sei. Já me perdi bastante voltando da sua casa. É verdade. Eram altas emoções. Os caras são foda, um bairro que tem tipo duas saídas, os caras conseguiam pegar uma terceira. Como? Enfim, vamos falar hoje sobre Gotham Central, ou como saiu aqui no Brasil, Gotham City contra o crime. Sai com vários outros nomes também, né? PD, GC, o Departamento de Polícia de Gotham City. Tem 1 milhão de nomes, mas acho que Gotham Central é um nome bonito, eu não sei nem por que traduzem. Nem que fosse Central de Gotham, né? Tava bom já. Exato. Então, Gotham City contra o crime era aproveitando aquele Nova York contra o crime, né? Que tinha na época. Ah, na época fez sentido. Já tinha acabado há anos na época. Já era né? velho quando saiu o HQ. Que já era também uma tradução meio maluca do nome original, né? Mas, enfim. Vamos falar hoje Qual sobre... que era o nome original? O nome original, puta, era alguma brincadeira com a balada de Nova York, uma coisa assim. Não me lembro Nossa. exatamente. Então tá, né? Vou procurar agora. Não vou procurar. Não, a gente corta isso. Não vou ficar pensando essa coisa NIPD Blue. Eu me arrependi, Blue? Eu me arrependi, Blue. Ah, mano. Eu me arrependi, Blue é ótimo. NIPD Blue. Nossa. NIPD Blue. Isso. Ah, em Portugal acho que era a balada de Nova York, uma coisa assim. Caralho. Enfim, vamos falar hoje sobre o primeiro arco e o segundo arco, né? As 5 primeiras edições que saíram aqui no Brasil pela primeira vez no DC Especial número 5 da Panini. E depois foi republicado mais 2 vezes o encadernado da Panini com mais edições e um da Eagle Moss também. Todos sempre como Gotham. Teve a da Panini, eu lembro que tentou aproveitar a série Gotham e colocou gigante Gotham, a polícia de Gotham. O da Eagle Moss acho que é DPGC, né? O da Eagle Moss tá DPGC, parte 1. O da Panini tá Gotham DPGC no cumprimento do dever. Essa que eu tenho. Nossa. A segunda, a edição capa dura, né? Que tem aquela edição antiga. Isso, aí a antiga é a DC Especial número 5, Gotham City contra o crime. Que é a que eu tenho na minha mão neste momento, inclusive. Olha. Saiu inteira na DC Especial. Bem legal. Sim, eu li na época. Foi muito bom isso aí. Quebrou com tudo na época. Maravilhoso. Esse tipo de história é muito boa e eu gostaria que tivesse muito mais, assim, porque essas tramas de você ficar em Gotham e você acompanhar os policiais e detetives e a relação entre os policiais e eles comentando sobre os vilões que estão ali e sobre o Batman e a relação que eles têm com o Homem-Morcego, né? Não a relação, tipo, direta, mas o que cada um pensa disso. Eu acho isso muito foda, Sim, como afeta a vida deles, né, cara? Porque Exato. é aquela coisa,
gente tá acostumado a ver do ponto de vista do Batman, da Batfamília, das pessoas que estão muito ligadas diretamente ao universo do Batman. E aí aqui a gente tá vendo do outro lado, tá vendo a polícia de Gotham. Ainda mais numa época que é bom pro ouvinte que não conhece essa série, era uma época que o Gordon tava aposentado. Então Isso. não existia aquela intimidade da polícia com o Batman. Era uma coisa meio tipo, vamos evitar ao máximo chamar o Batman, vamos fazer o nosso trabalho. Eles eram um pouco reticentes com o Batman nessa época. O Gordon tinha acabado de se aposentar e eles até falam que o Driver foi o último detetive escolhido a dedo pelo Gordon, né? É verdade. Sim. O Gordon tinha recém se aposentado nessa época. E ainda havia aquela questão de que os policiais não poderiam tocar no bate-sinal, aí tinha uma pessoa que ia lá e ligava, né? A Stacy. Isso é muito bem bolado. Era uma pessoa, era uma secretária que trabalhava lá. Terceirizado, né? Que era de uma empresa terceirizada. Então, se ela tocasse no bate-sinal, não era a polícia tocando no bate-sinal. É um conceito bem legal que, assim, usaram muito pouco depois, né? Tipo, eu lembro de uma ou duas histórias que aparece isso. E que emprego maravilhoso. Podia ser Brasil total, né? Se fosse Brazilian Central, seria perfeito, porque é bem um conceito de sobreviver no Brasil sendo polícia, né? Puta merda, é o milícia sinal. Não deixa de ser, né? Então. Não deixa Só de ser. não mata, a diferença é essa. Né? Por sorte. Sim. Tem um lance com esse gibi, que eu não sei se com vocês acontece. Eu reli umas 4 vezes já, então eu já pego tudo. Mas eu demorei muito pra reconhecer que personagem era quem. Eu achava os policiais tudo muito parecidos. Às vezes eu tenho que voltar, tipo, o detetive Marcus Driver lá e aquele Nate Patton, às vezes eu acho que é o mesmo cara. Tem que ficar olhando, assim, alguma parte que bate a luz no cabelo pra ver se é loiro ou não. Eu ia citar como um defeito da HQ. Se tem um defeito nessa HQ, é que o Michael Lark é o... Como é que chama aquele desenhista do Preacher, que eu esqueci agora? É o Steve Dillon. É o Steve Dillon do universo do Batman, né? Não sei se ele que tenta, o seu editor que mandou ele fazer nessa linha, ele tem uma vibe ano 1, assim, David Mazzucchelli ano 1 Sim. no gibi Tem, todo. bastante. Só que o jeito que ele desenha rostos me lembra um pouco de Jim Calafiore, sabe? Que é aquela coisa meio esquisita. Mas assim. aí eu acho que é dois problemas ao mesmo tempo, né? É o traço dele, que realmente fica todo mundo parecido, e é muito personagem novo pra gente conhecer Sim. de uma vez. Sim. Então junta as duas coisas, ferrou, né? A gente não vai ter esse problema se mostrasse o Bullock e a Montoya, né? A Montoya até aparece. Sim. Aí tudo bem, mas o resto é tudo novo. E isso é uma outra coisa boa do gibi também, né? A gente tava falando que normalmente a gente vê do ponto de vista do Gordon. Às vezes a gente até via de outros policiais, mas parecia que a polícia de Gotham eram 4 pessoas normalmente, né? Sim. Sim. Faltou Um fazer um outro, policial carequinha, um policial de dread. Um gordinho, né? Sabe, um personagem marcante. Sim. Os personagens negros, eu acho que eles são bem coadjuvantezão, já dava pra colocar um ali, já, sabe, usar. Mas eu até adoro o Sargento, cara. O Sarja, o Jackson Davis, eu acho a personalidade dele muito boa, cara. Ele é tudo debochadão. Chega, tipo, os caras estão investigando o assassinato, aí ele chega, todo mundo quieto, ele falou: o que aconteceu, gente? Morreu alguém? Uma cuzão, É o velho. tio do pavê, né, velho? Ele é muito bom, cara. Ele é muito Ele é bom. o Powell de Matar, é mal parecido. E ele ainda manda uma Lady Godwin numa das histórias que os caras começam a discutir uma parada e falam: não, mas e Hitler? Ele, não. Se falou Hitler, acabou a discussão. A regra é essa. Eu gosto que a história começa, né, com 2 detetives, eles indo atrás de uma pista, né, que é o que norteia, né, a história, um caso que eles estão investigando, e aí eles dão de cara com o Senhor Frio e já se fodem logo de cara, tá ligado? Já começa com tudo a história. Cara, eu acho um jeito muito genial de começar fazendo 2 policiais num dia de rotina, que não é pra ser nada, sendo atropelados pela maluquice que é Gotham City, saca? Tipo, você tá acompanhando 2 caras conversando sobre o dia a dia, falando que eles estão indo lá, o cara fala: pô, vamos ver essa pista aí, mas não vai dar em nada, eu quero ir pra casa logo. Não, relaxa, já vai pra casa, cara, para com isso, eu queria ficar dormindo até tarde, não sei o quê. E aí eles encaram com o Senhor Frio, um deles já morre, o outro já, tipo, tem as mãos congeladas, começa um puta É drama. um puta trauma logo de cara. E com o Senhor Frio, né, que é meio galhofa. Não é só um drama. Tem um terror aí, né? Tem um terror forte. Tem. Tem um terror. O Senhor Frio é apresentado logo de cara como alguém muito assustador, assim, é um thriller, né? Porque esse quadrinho Sim. todo é inspirado na estética narrativa de um thriller. Que são aqueles filmes, aquelas séries que tem a investigação, uma história de crime bem pesada. Resumindo de uma maneira bem simples. E aqui, o fato dele matar um personagem e congelar a mão do outro, torna ele perigoso como ele nunca tinha sido até então, né? No final dos anos 90, acho que o Senhor Frio tinha aparecido algumas histórias meio sinistras ali, mas ele ainda carrega um pouco a parada
parada do Schwarzenegger, né, cara? Não tem jeito. Mas tem uma coisa, porque durante as investigações, um dos detetives até fala assim, pô, mas essa maneira de agir não corresponde muito bem com a do Frio. Mas aí depois vai ter uma análise forense mais à frente que vai falar, olha, o lance dele é fazer as pessoas sofrerem. Sim. Aí ele é sádico. Então, por isso que ele deixa o cara viver com a mão congelada, porque na cabeça dele, aquele cara ia perder as mãos. Sim. Que é uma agonia que dá nessa primeira história, que você, esse cara vai perder a mão, não dá? Dá. E tem outra coisa marcante nessa parte, que ele fala que ele vai ensinar uma lição pro Driver, ele vai ensinar Sim. a tragédia dos que sobrevivem como uma prévia do que está por vir em Gotham. Isso define o Batman, né? A tragédia dos que sobrevivem Total. é a definição do Batman, e logo no começo de Gotham Central já mete isso, eu acho bem legal isso. É uma parada bem de super-herói, na verdade, esse negócio da tragédias que sobrevivem, né? Se for pegar o Super-Homem mesmo, é isso também. Ele tá parecendo o Zoom, né? Que queria fazer os outros sofrerem para serem melhores. Sim, mas aqui a parada é sadismo puro. Ele não quer fazer os outros melhores. É que ele tá fazendo um plano que depois você vai descobrir que é muito maior, de congelar um monte de gente e tal. Ele deu uma amostra grátis. Quem tá ouvindo sabe que a gente vai soltar spoiler a roda aqui. Então, por favor, vão atrás desse gibi maravilhoso que a gente vai Por soltar favor, muito né, spoiler. gente? Quase 20 anos essa porra aí. Tem 18 aninhos essa caralha, né? É que nem os caras que quando você fala que Jesus morre no final do Paixão de Cristo, fica chateado. Como assim? Não, mas tem a ponta da continuação, ele volta no final. Isso aí é spoiler de verdade. Mas aqui eu acho legal que, tipo, eles estão investigando a parada da menina desaparecida, da menina que mataram e tal, né? Que foi. Até que esse mataram. ponto eles acham que ela foi raptada. né? Era uma menina que foi sequestrada, né? Eles foram pegar uma pista. E aí, tipo, eles encaram com o Frio, que não tinha nada a ver com a história. Por coincidência, ele tava no endereço falso que mandaram. E aí acaba que tem toda uma trama. E na verdade, tipo, depois de tudo, eles descobrem que, na verdade, ele tava esperando o dia da... Uma homenagem que iam fazer pro comissário Gordon, que eu achei isso muito legal, o jeito de colocar o Gordon na história. E dar um contexto do que tá acontecendo pro leitor que tá começando a ler agora. Só por aquilo já entende que o Gordon aposentou, mas que ele ainda tá vivo e tal. Qual que é a relação que ele tem com a polícia. E uma coisa importantíssima, que aqui, lembrando que é escrito pelo pelo Ed Brubaker, pelo Greg Hook, que eles criam de uma maneira que eles não consideram o leitor um idiota. Sim. Eles não explicam o que aconteceu. Ele te dá a sensação de que você tá descobrindo. E isso faz com que você se empolgue numa leitura de história de crime, que é você não dá tudo, você não explica como se a pessoa Você fosse, fica intrigado, né, cara? E isso, rola um momento que você fala, ué, você sente vontade até de reler. Sim. E esse efeito de reler é um efeito importante pra contar uma história de suspense que você tá fazendo um plot twist. Que ali é o plot twist daquele primeiro arco, né? Então quando rola esse momento, ele dá muito prazer na leitura, né? Você fala, caraca, o que aconteceu que não acredito, sabe? Tava na minha cara desde o começo. Sim, não, é muito bem feito. Acho importante a gente lembrar que não é a primeira HQ de policial no contexto super-heróico que a gente teve, né? Teve Powers, teve Say Twitch, as duas do Bendis, teve Top 10 do Alan Moore. A própria polícia de Gotham já teve algumas histórias dela em mix. Sim, Detective Comics, até o próprio Ruka fazia muito disso antes de Gotham Central. Em off, eu tava sofrendo aqui porque eu descobri que eu tinha aquelas edições que foram do Chuck Dixon, que saíram aqui no Brasil por um encadernado da Eagle Moss, né? Sim, uma minissérie da polícia do Chama Chuck Dixon. Gordon, Lei e Ordem. É o número 37 das sagas definitivas da DC Comics. E aí, se você não tem isso em nenhum outro lugar, tá? Se você quiser Sim, ler essa no Brasil história. só saiu aí. Tanto que a gente descobriu agora. Eu gostei que é o nome de outra série policial, né? Lei e Ordem. Eu acho legal, pra falar a verdade. Eu acho que essa conexão com histórias de série policial é legal. É bom que já te fala qual que vai ser o clima, né? Não vai ser clima de história de Batman, vai ser clima de história policial. Na verdade... Até porque também essa história é mais 18, né? Acho que não, hein? Acho que não. Eu acho que é. Acho que é Eu tenho 16. quase certeza que sim. Deixa eu ver aqui pra você. Não sei não, hein? Eu acho que Não, não. na capa da edição gringa não tem nada disso. Não tem nada. É só nas linhas de frente da cidade mais sinistra da DC, Gotham Central. Mas nessa pegada que o Carlos falou deles situarem, né, o leitor na aposentadoria do Gordon, né, que ele tá recebendo a homenagem, um diploma em criminologia, né, honorário, né, não fez muito por merecer. É o né, doutorado aliás. o doutorado. Ele fez muito por merecer. Não, né? ele tá fazendo um discurso na formatura da galera que tá recebendo esse diploma. Não, mas ele tá recebendo também. Ele tá recebendo um doutorado honorário em criminologia. Acho que é um discurso que ele tá fazendo na faculdade e aí ele recebe, tipo, como homenagem a ele. E nessa mesma pegada na história, eles citam o Bullock sem explicar porque ele não tá lá, né? Chega um momento que eles querem caçar um contato do Bullock, né? Falam que vão atrás dele. E você vê que
que o pessoal fica cabreiro, né? Faz careta e tal, que no contexto de quando o Gordon foi baleado e isso acabou levando ele a desistir, o Bullock ficou envolvido na morte do cara que baleou o Gordon e deram uma colher de chá pra ele e deixaram ele pedir demissão sem ser preso, né? Que isso depois em outros arcos eles acabam usando o Bullock de volta e tal, mas é interessante o jeito que eles deixam no ar na história. Sim, você vê a Montoya, tipo, ai, Bullock, sabe? Tipo, puta merda. É bem legal, cara. O jeito que eles desenvolvem os personagens é muito bom, cara. O Crispus Allen mesmo, um personagem que ele tinha aparecido relativamente pouco até então, né? Uhum. E ele era, eu lembro quando ele começou, ele era o cara que tinha um pouco de medo do Batman, não gostava muito dele e tal. E aqui eles brincam com isso, uma hora que ele quer chamar o Batman, a Montoya fala, ué, você não era o cara que não gostava do Batman? Ele falou, as pessoas mudam, né? Então... Acho legal que tem um desenvolvimento, né? Sim. Uma coisa que eu queria saber, na primeira, pelo menos, eu só li a primeira que a Panini lançou, né? A primeira edição, as outras eu não li. Eu gosto muito de que tem uma descrição de cada um dos detetives ali no começo. Dá um breve histórico, fala a primeira aparição deles, fala, tipo, o que tinha acontecido até aí. Um veio de Metrópolis, outro veio de não sei aonde. Eu acho que essa contextualização ajuda muito também a gente... ajuda bastante. Ficar mais preparado pra história. Eu achei que a edição essa encadernada da Panini é bem ruim. Ela não te contextualiza de onde você tá na cronologia do Batman, né? E o texto de abertura... Gotham Central lá, aquele Gotham... Não tem o texto de abertura dos personagens? Não, o texto de abertura é do Lawrence Block, que é um autor de literatura policial muito bom, inclusive. Teve vários livros lançados no Brasil pela Companhia das Letras. E aí ele faz um texto bacana, sabe? Mas sobre os paralelos de Gotham com Nova York. Mas faltou um texto de anteriormente em Gotham City. Que estranho. Essa desse especial número 5 foi editado pelo Og, né? Pelo Fabiano Bernardin. E eles colocaram uma página, que é isso que o André comentou, com fotinhos de cada personagem, dos principais, né? Mas os principais são 10 personagens. É uma pancada. E com uma fichinha, tipo, eles dão um contexto bom pra cada um. É porque era uma série, vamos dizer assim, contínua, né? Então, quando eles trabalhavam coisas que tinham cara de mensal, eles costumavam fazer essa amarração cronológica. Agora, nos encadernados, isso até a DC, tá? Nem tô falando, não foi uma crítica ao Brasil, uma crítica à edição gringa, provavelmente é igualzinha a essa, do encadernado. Sim, provavelmente os dois encadernados posteriores a esse daqui, tanto da Eagle Moss quanto da Panini, são diretamente replicando o formato do gringo, né? E aí, idealmente, a gente fica um pouco perdido, até porque essa releitura que é feita fora de cronologia, a gente não tá acompanhando a cronologia, né? Em ordem, né? A gente leu isso aqui na época e provavelmente alguém tá lendo pela primeira vez aqui, fica um pouco perdido. Eu mesmo fiquei, caramba, esse negócio do Bullock eu não lembrava o que era. Ainda bem que você falou, porque eu mesmo não conseguia lembrar. E isso empobrece a leitura, né? Não, com certeza. E falta, nem que seja uma nota de rodapé, né? Tipo, quando citam o Bullock, aparece assim, Bullock foi tipo, se envolveu em corrupção ou o que for, sabe? E explica rapidinho, bem resumido. Mas eu concordo com o Rafa, né? Eu acho que a ideia também é deixar no ar, porque numa história futura eles vão explicar o que aconteceu com o Bullock. Então acho que talvez a ideia seja, tipo, os leitores que estavam lendo, eles já sabem. Os novos leitores, vamos deixar isso de mistério, que daí também eles vão descobrir isso quando a gente escrever a história com o Bullock. E depois eles contextualizam melhor, inclusive, na história. A gente não vai abordar ela hoje. Num próximo programa, talvez a gente aborde. Vou ser o ápice do nerd, só pra fechar esse assunto do plot aqui. No manual de escrita de roteiro da DC Comics, do Daniel New, ele ensina a fazer um método que eu vejo muito na DC e que eu gosto, que não é muito estilo da Marvel, que é você, numa história, numa mensal, você, quando lança a primeira, a segunda, as 3 primeiras edições, você planta tudo, quase até o final do seu run, em pequenas coisas que você coloca naquela história. Então, isso foi muito construído pelo Marvel Wolfman, né, que arrumou a casa aí da DC na época, e que ficou como um estilo de produção, né? Então, nos Titãs isso é marcante, né, cara? Tá rolando uma história do Titãs, tem uma ceninha que parece que não tem nada a ver com nada, mas daqui a umas 6 edições a gente vai ver o que vai acontecer. E pelo que você tá falando então, foi o Branca que falou isso, né? Mais à frente, então, perfeito. Mas aqui tem muito disso, só esses 2 primeiros arcos que a gente vai abordar hoje, que a gente tá abordando, já tem isso, porque eles começam falando sobre a menina que foi sequestrada, e o segundo arco é totalmente focado nisso, que é uma coisa que durante esse aqui parece que eles vão abandonar, porque falam que o caso foi pro FBI e tal, e eles retomam depois. E tem uma outra coisa, que foi até você falou assim, porque eles vão ali atrás de uma pista lá e acabam lá sem querer. Na verdade era uma pista falsa, implantada por um cara que a gente descobre ainda no final dessa história que é o culpado. Sim. Então tudo se amarra de uma forma muito foda. Sim, mas o Senhor Frio é azar mesmo, tipo, o cara não sabia nada do Senhor Frio, foi tipo, mandou pra um lugar aleatório
achando o cara. Eles só estavam desviando o pessoal e deu cagada de ser onde tava o Sr. Free. Sim. Esse primeiro arco do Sr. Frio, eu acho ele muito bom pra introduzir qual que vai ser a vibe das histórias. Mas o segundo arco da Menina Sequestrada, eu acho maravilhoso demais, assim. Ele é muito bem feito e ele amarra esse submundo, porque, tipo, enquanto eles estão indo atrás dessa menina sequestrada, eles vão atrás de um vilão, que aqui eles chamam de incendiário, mas eu tenho quase certeza que Abril traduzia ele como mariposa. Era mariposa. Era mariposa, né? Que tanto que não era o mariposa assassina, era o mariposa, era outro cara. Sim. E aqui eles usam essa parada, eles trazem de volta o lance, tipo, o vilão aposentado que vendeu o uniforme dele, aí um outro cara comprou, um milionário excêntrico comprou pra usar, tá? É toda uma parada um pouco mais complexa, cheia de camadas, sabe? Mostra os diferentes classes sociais de Gotham e tal. Tem até interligação com o Flash aí, eu achei legal. A gente sempre fala que assim, nessa época era mais bem trabalhado, né? Interligação, todo esse esquema do cara ter comprado o equipamento do Mariposa, eles sabem que é um mercado negro de Keystone City ou de Central City, não lembro qual das duas. Eu agora. acho que é Keystone City. É Keystone, né? Que isso tava rolando no Flash do Jones na época, que tinha esse mercado negro que vendia equipamento de super vilão. É a minha época favorita da DC, cara. Essa fase aí. Mas era muito boa mesmo. Foi quando eu comecei a trabalhar lá na Panini e que tive o privilégio de ler tudo isso de graça, assim, recebendo. E que a DC tava muito melhor que a Marvel. Nossa, tava muito melhor. Essa fase foi muito boa mesmo, Essa fase cara. é boa pra caramba. Anos 2000, né? É logo antes da Crise Infinita, né? É 2003 isso. Originalmente, 2003. Né? Lá fora. Uns 2 anos e meio antes da Crise Infinita. É, essa época tava muito boa, cara. Tanto que depois da Crise Infinita ele vai perdendo fôlego aos poucos, né? Sim. Até isso que você tava falando da história toda, né? Porque, depois do arco seguinte, né, da menina, é que, primeiro, essas 5 primeiras histórias, que é o que a gente tá abordando hoje, ela é uma história única, porque ele começa já com isso da menina, e tanto que o Driver, ele, tipo, normalmente os caras até falaram, pô, você sofreu isso, você iria ficar umas semanas em casa, né? Seria o ideal, E ele não queria, ele falou assim, não, eu tô bem, eu quero resolver esse caso aqui, né? Porque ele botou na cabeça dele, foi uma determinação. E ele pediu pro tenente pra não chamarem o Batman, que ele falou assim, a gente precisa provar que a gente consegue fazer isso. E isso é uma mensagem do que vai ser, no final, algo que acontece, né? Desse arco. E ele é pega-trouxa, né? Porque eles dividem como 2 arcos quando é um só, na verdade, né? Pra desviar a nossa atenção mesmo. Sim. É que aquela coisa, né? Hoje em dia, muitos escritores já fazem pensando no esquema dos encadernadinhos de 5 edições, né? Tanto que o arco seguinte também são 5 edições, é sempre assim. O que pra gente foi ótimo, né? Porque como aqui não saía dentro do mix, saía nesses encadernadinhos da DC especial, é maravilhoso, cara. São histórias que funcionam melhor quando você pega todo o arco e lê de uma vez, numa sentada, assim. Ou vai lendo, assim, mas não no meio de um monte de outros mensais. Mas eu acho legal também dividir em arcos, porque daí mostra como se fosse uma coisa bem amarrada. Não é tipo só um arco, são 2 arcos que são bem amarrados, e daí você acaba se apegando mais à série por causa disso. Você percebe que é uma série escrita de um jeito inteligente, de um jeito cuidadoso. Sim, com certeza, com certeza. Eu gosto muito desse clima de... Que nem o Rafa falou no começo, né? Esse thriller, esse mistério, toda essa coisa deles indo atrás e você, sabe, ficar... Eu adoro esse tipo de coisa, cara. E é muito bom você ver isso num mundo que é do Batman, que naturalmente teria que ter isso, né? Sim. E aqui é no mundo dele, só que com policiais. Eu adoro, cara. Eu acho interessante que a gente tá acostumado a ler história de super-herói, onde a gente sabe que o herói ou vai sair vivo, ou se ele morrer, a gente já vai saber que ele vai morrer no começo da história, porque vai estar na capa pra vender, ou coisa assim, a gente tá acostumado com isso. Agora, a gente vê policiais nesse contexto de super-heróis, o perigo é mais real, a gente vê que, tipo, o policial morre no começo da história, então já cria o clima de imprevisibilidade de quem vai morrer, quem vai viver, até no resto da série tem policiais que morrem, e a gente não
espera... É um efeito de simetria, né? Você bota um personagem igual aquele que você tá acompanhando e mata. E aí o tempo todo o leitor fica com a sensação de que aquele personagem que você tá contando a história pode morrer. É um efeito muito legal. Sim, qualquer personagem pode morrer. E também é legal porque os vilões do Batman são pra ser assustadores, mas eles acabam tão diluídos em um monte de história que a gente lê, que eles perdem um pouco disso. E quando a gente vê pelo ponto de vista de pessoas normais, policiais, a gente percebe realmente como eles são assustadores. Como o Sr. Phil é assustador, como o Chapeleiro acaba sendo assustador. O Coringa, que tem um arco inteiro no futuro, também é absurdamente assustador, muito mais do que em qualquer mensal do Batman. Então, a gente estar no ponto de vista de uma pessoa normal e que pode morrer a qualquer momento, torna tudo... cria esse clima de thriller e torna tudo ainda mais assustador. E ele vai sendo contado também nas datas, né? Ele vai te colocando os dias ali, como que ele vai passando. Sim. E como eles vão Esse tem o resolvendo. lance bem ano 1, né? Da narrativa. A gente já falou que o desenho parece ano 1. E a narrativa também. A narrativa é bem ano 1, né? Eu acho que eles tentam emular mesmo aquele espírito, o que faz muito sentido, porque a gente sempre fala aqui que ano 1 é uma história principalmente do Gordon, né? Sim. Então faz muito sentido. Casa muito bem. Tem duas influências muito grandes que eu vejo nesse quadrinho aqui de obras anteriores, não necessariamente do Batman. Uma delas é do Batman, que é o Batman Animated Series, que é um resgate no ar do Batman clássico, do começo, né? E que você tem ali a estética de ação, mas a investigação é super importante, que eram episódios, né? A gente acompanhou isso aí, e aqui eu sinto esse clima, de alguma maneira, aquela Gotham perigosa, aquela Gotham com uma cara de noite, assim. Então eu sinto que tem um pouco de Batman Animated Series. E a outra influência que é muito clara aqui é Marvels, do Kurt Busiek com Alex Ross, que mostra o ponto de vista do fotógrafo do jornal, como ele viu os super-heróis. E aqui a gente tem uma versão detetive disso, né? O cara tá ali olhando o universo DC, principalmente o universo de Gotham, de um ponto de vista frágil, um ponto de vista humano, né? Então ele se identifica muito mais com eles do que com o próprio Batman. Por mais que a gente ache o Batman um personagem legal, você não se identifica a ponto de falar, puta, esse cara aqui parece um amigo meu, ou era isso que eu falaria pra esse cara nessa hora, o que eu faria nessa hora? É muito mais, essa imersão é mais profunda com isso. Então rola isso também no Marvels, né? Então acho que o Marvels é vamos dizer assim, que é uma quebra de paradigma necessária pra gente chegar nisso aqui, né? Faz sentido, né? Porque hoje é relativamente comum, na verdade eu gostaria que fizessem mais, mas existem histórias que mostram uma pessoa que mora em Gotham, tendo a vida afetada pelo Batman e tal. Isso não era tão comum antes, isso é verdade. E antes a gente citou Powers, que é uma história que eu sempre vejo sendo citada como uma puta influência pra isso daqui. Quem aí já leu e me diz, tem a ver mesmo ou não? Branca, eu acho. O Branca eu sei que leu, não sei se mais alguém leu. Cara, eu acho que tem muito a ver sim, porque são detetives no contexto super-heróico, sabe? Mas o clima da história é parecido ou não? Sim, é bem parecido. Isso também do Batman aparecer pouco, o Powers é do Bendis, né? Que já tinha escrito Say to It pouco antes, que acho que inclusive foi o que levou ele pro Demolidor depois. E isso do Batman aparecer pouco em Gotham Central também é o que o próprio Bendis fazia em Demolidor depois, com o Demolidor aparecendo pouquíssimo em algumas histórias. E eu lembro que um monte de gente ficava frustrado até porque o personagem principal aparecia pouco. Eu queria saber até de vocês quando leram Gotham Central, ou sem saber exatamente o que vocês estavam lendo, vocês ficaram frustrados do Batman aparecer pouco? Nossa, eu adorei. Eu adorei também. Eu também preferi. O precedente disso é o Spirit, né? O Spirit foi um dos primeiros personagens a ter do Will Eisner. Isso aqui é muito Spirit também, pensando bem. Você tem histórias com personagens coadjuvantes em que o Spirit aparece num quadro, né? E que não faz a menor falta. E aqui você se incomoda com o Batman tanto quanto os policiais, porque você tá torcendo pra que eles consigam investigar e descobrir antes do Batman. Então quando o Batman aparece, você já fala, ai, que cretino, tá aí atrapalhando a vida desses coitados que recebem um salário ruim. A parte final do arco do Senhor Frio, quando o Batman chega e resolve o lance final, você fica puto também. Tipo, você fica incomodado e fala assim, caralho, no fim das contas os caras não fizeram nada. Tipo, fizeram, mas foi o Batman que fez. E aí, tipo, o policial xinga ele e você fala assim, caralho, é foda mesmo, né? Mas Puta é o que efeito pariu. Batman, né, cara? Porque a gente sabe que só ele vai conseguir parar o frio. E nessa hora você precisa dele. Mas o que dá mais raiva é o jeito que ele trata esse policial que nem merda, né? Sim. Isso que deixa a gente puto. Cara, seria o equivalente a existir um super entregador. Entregar coisas hoje é o emprego mais comum do Brasil. Talvez dirigir Uber seja o segundo, né? Aí você tem aí o super entregador, né? Você tá chegando com a comida de bike, pedalando. Quando toca a campanha, a pessoa já recebeu, até já comi, porque o super entregador chegou antes.
É tipo isso, e fez cara. de graça e ainda achou ruim você ter tentado entregar também depois. Exatamente, eu acabei de cancelar e te dar nota 1. É tipo isso, entendeu? Tem alguém fazendo seu trabalho antes de Os você. policiais, eles são soldados, né, pro Batman. Eles são tão soldados pro Batman quanto é o Bat-Squad. A diferença é que o Bat-Squad é por opção. Os policiais são por imposição do próprio Batman. Sim, sim. Cara, essa história mostra bem, tipo, essa parada que a gente sempre fala do Batman e dos super-heróis serem milicianos, né, cara? O lance aqui é que não vão abordar isso desse jeito, mas mostra como os policiais ficam incomodados com esse negócio de eles terem que ser meio submissos ao Batman e o Batman mandar na cidade. Tem alguns que são ok com isso e não ligam, tem os que acham até bom, mas tem os que ficam realmente incomodados, que é tipo, cara, ele não segue protocolos, ele não faz nada, saca? Mas o problema dos que ficam incomodados não é ele ser um vigilante, é eles serem colocados pra baixo porque ele fez o trabalho deles, né? Sim, sim. É mais uma insegurança do que ele não age pelas regras. Pelo menos nesse início ninguém tá puto dele não seguir as regras. Isso que vocês falaram que não era muito comum a gente ver pela ótica dos cidadãos de Gotham e tudo mais, na real, pra mim, isso começa desde Terremoto e Terra de Ninguém até. Tem muitas histórias que mostram a população de Gotham lidando com o que tá acontecendo. É porque é o Chuck Dixon, né? É a raiz disso aqui. Uhum. Desde que o Hulk e o Brubaker entraram, que foi exatamente na Terra de Ninguém, isso começou mais. O Dixon fazia um pouco, o Alan Grant fazia um pouco, mas essa época aqui que o Danny O'Neill também saiu do meio e tudo, porque antes o Dixon fazia muito mostrando personagens, tipo, heróis menores, mostrava muito, tipo, a salteadora ou a caçadora e tal. O Hulk e o Brubaker fizeram muito lance de policiais, desde o começo eles fizeram muito lance de policiais, mostrando, teve aquelas histórias que a gente citou até do Chapeleiro Louco, com a polícia de Gotham. Tem várias histórias assim antes. Tem histórias do Duas Caras com a Montoya, no meio da Terra de Ninguém. O Detective Comics era basicamente uma revista da polícia, né? Pós-Terra de Ninguém. Sim. Que era do Hulk, né? E do Brubaker. Era o Hulk ou era o Brubaker? Era o Hulk. O Hulk fazia Batman e o Brubaker fazia Detective Comics, é isso mesmo. É uma geração de autores que começou no independente fazendo histórias independentes policiais e que depois o mainstream absorveu. Sim. Se a gente pensar que Neil Gaiman, Alan Moore, Grant Morrison é uma geração de autores que trazem uma grande influência literária, uma influência de ocultismo pro universo DC em geral, né? Dá pra dizer que esses 3 caras, 4 caras, 5, sei lá, ou pensando até inclusive no Bendis no meio desse jogo, certo? Mesmo que ele tenha ido pra Marvel. Eles trouxeram esse peso das histórias policiais pros quadrinhos mainstream. De repente você tinha o Demolidor, você tinha o Batman, você tinha outros universos ali, tendo esse clima de histórias urbanas mesmo, né? O próprio Garfienes no Justiceiro é da mesma época. Então você tem vários caras que têm esse interesse por histórias policiais, histórias de guerra, histórias que têm esse cunho criminal e tal, assumindo títulos nas grandes editoras, e isso foi bom, né? É uma época que tudo ficou muito urbano. Até os Vingadores da Marvel ficaram urbanos na fase do Bendis. Os Detran Avengers. Foi uma fase. Mas é por conta da influência deles mesmo, não é por... Não, sim, mas eu acho que as editoras deixaram de lado o lado cósmico, o lado incrivelmente fantasioso da coisa e colocaram mais o pé no chão. Tanto Batman, o Aranha, os Vingadores, até os X-Men também. Isso que você tá falando faz todo sentido. Você tem personagens cósmicos, mas eu acho que os que não são cósmicos, eles voltam a ser... Será que não é feito do 11 de setembro? Sim, Faz acho sentido. que muito foi. O Ennis fala que o Justiceiro dele, por exemplo, é completamente cria do 11 de setembro. Faz muito sentido, cara, esse negócio de ter os heróis Muito mesmo. serem os policiais, essa coisa toda, mostrar o humano no meio dessas tragédias Isso. todas, faz muito sentido, cara, esse negócio de setembro. Nunca teria pensado, mas acho que é por aí mesmo. Eu acho que é tudo fruto... Puta, que 2003, tá muito quente ainda 11 de Tá setembro, né? muito, cara. E a gente que viveu essa época sabe como... Assim, até hoje a gente percebe reflexo disso, mas por muitos anos era tipo... Tava muito presente o 11 de setembro ainda na sociedade, nas consequências, assim. Tanto que os filmes de super-herói da Marvel, principalmente, eles não têm essa sensação de que os vilões podem ser nós mesmos, ou uma coisa do dia a dia. É tudo bem cósmico mesmo, essa volta da escala alfabética, da Era de Prata, de certa forma, eu vejo. Sim, até pela sim. o quão rasos são os roteiros, né? Não, e depois, hoje em dia teve uma volta, né, nos quadrinhos mesmo, você pega, hoje em dia, já, na verdade já faz mais de 10 anos, já saiu um pouco disso, né, mas demorou muito. Mas também nos Estados Unidos, a temática de policiais, bombeiros, paramédicos, tudo isso sempre foi muito forte na TV, né? Sempre teve muita série sobre isso na TV. Então acho que os quadrinhos também, eles adotam um pouco da
linguagem da TV nesse sentido. Até por isso que o nome é Gotham City contra o crime, Sim. lei e ordem. Porque os quadrinhos eles adotam, eles se alimentam muito dessa narrativa que já era comum nos anos 90 da TV norte-americana. É comum até hoje. Minha mãe mesmo, ela é fissurada, ela assiste tudo, Criminal Minds, CSI e tal. E foi a ascensão de tudo isso também, né? Na série de TV, de crime. Foi o ápice, né? Porque você tinha, por exemplo, agora eu esqueci o primeiro nome aqui, é o Special Victims Unit lá, como é que era? Era Lei e Ordem. Law and Order. Ele começa uma coisa meio quadrada, e aí conforme vai passando, vai amadurecendo o estilo de contar, começa a contar histórias muito complexas e interessantes nisso aí. E eu acho que é a mesma geração, né? Tem um pouco de zeitgeist nisso, né? Eu acho que é interessante a gente observar, até pra quando a gente for fazer análises futuras de outras séries paralelas, a gente já puxar esse papo aí, que a gente já discutiu aqui, né? Porque eu acho que isso melhora muito os quadrinhos de super-herói urbanos. Você vê o Demolidor, os problemas do Demolidor nem são os vilões, os problemas do Demolidor são a imprensa, é a falta de humanidade dos vizinhos, é uma coisa muito louca, né? O Demolidor do Bendis. Gotham Central, cara, o encadernado seguinte, a gente vai falar mais pra frente, também são problemas muito mais pessoais, sabe? Tipo, você vê que eles se afastam bastante dessa parada de super-herói mesmo, tá? Parece como algo que é parte do universo onde eles vivem, mas o foco nunca é esse. Eu tenho uma crítica chatinha ao trabalho do Joss Whedon nos X-Men, porque pra mim foi tipo, não é uma quebra de expectativa, foi um anticlímax. Um anticlímax horrível, porque eu tô acompanhando uma coisa que é muito inovadora. Os novos X-Men eram muito inovadores. Eles mudaram tudo. E a sensação que dali pra frente nenhum quadrinho de super-herói ia ser mais daquele jeito de antes. E aí, de repente, vem um negócio que é muito cafona. O termo era esse. Eu me sentia cafona de lendo aquilo. Eu dropei no terceiro número e falei, nossa, eu não sei como as pessoas estão aguentando ler isso. Tem que ver como que foi na época, né? Porque pra gente, às vezes, lendo encadernado parece pouco, mas pra quem leu na época foram anos disso. E quando chega o Joss Whedon, é tipo... Isso, olha, disso faz que eu tô tempo que falando. não tinha esse clima, tá? Mas no caso dos X-Men foi... O problema é que em paralelo ao Morrison, era o Claremont escrevendo outro título dos X-Men do jeito tradicional. Era horroroso. Todo o resto do universo X era tradicional. Só o New X-Men do Morrison que era inovador. Então quando ele sai, continua essas que estavam paralelas tradicionais. E o Whedon, ele faz um meio de campo ali, talvez. Um meio termo entre o tradicionalíssimo e uma continuação do que o Morrison estava fazendo. Cara. Faltou coragem. É a mesma coisa do Superman All-Star. Depois que saiu o Superman All-Star, eu falei, como alguém vai escrever o Superman se não for desse jeito? Pelo menos por um período, sabe? E aí ficou só isso mesmo, ninguém deu continuidade. Então eu sinto que muitas vezes a gente tem projetos que têm muito potencial pra passar por várias mãos de uma maneira interessante e que morrem na mão dos talentos. Parece a seleção brasileira que eu vejo. Eu não gosto de futebol, mas vejo muita gente reclamando disso, né? Que é tudo focado muito no talento individual. Tô falando toda essa volta aqui pra dizer, puta, Ed Brubaker e o Greg Rucka são os grandes expoentes do quadrinho policial norte-americano dos últimos 20 anos, né? Junto aí com um ou outro nome aí, a gente pode pensar que tem 4 nomes aí que são muito foda nisso e que você procurar todos os grandes quadrinhos policiais, vai procurar, vai ser deles. O Fatale, o Fade Out, todo esse material assim que saiu é de qualidade porque você passou pela mão desses caras. Então será que não ficar preso nisso de ser uma coisa que só funciona na mão de grandes talentos e quando eles saem, eles simplesmente jogam o projeto fora sem procurar alguém pra substituir? Eu acho muito pobre. Isso que você tá falando também acontece com Gotham Central. Gotham Central vinha de uma sequência de... É o que a gente falou, uma sequência de histórias que mostravam muito a polícia de Gotham nos títulos mensais. Daí chega Gotham Central, que é um título mensal só pra focar na polícia de Gotham. E quando acaba Gotham Central, os personagens são pouquíssimo mencionados. Acho que só na mensal do Spectro, que eles são mencionados vez ou outra. E nunca mais mostraram a polícia de Gotham de qualquer forma mais focada nisso. Você não tem a sensação de que os roteiristas não leem o trabalho dos outros às vezes? Eu acho que leem pouco, cara. Se alguém me chama pra escrever o Batman, eu vou ler os últimos runs e vou tentar conectar as coisas. Eu traria um estilo desse aqui, por exemplo. Eu acho que varia de roteirista por roteirista, cara. Mas o que a gente tava falando, tipo, o que salvou um pouco isso é que o Rucka, principalmente, continuou na DC muito tempo. Sim. Então, depois, ele foi escrever Batwoman, ele trouxe vários personagens daqui, tipo, principalmente a Montoya e a Meg Sire, né? Uhum. O Rucka foi um dos responsáveis, obviamente que foi dentro de Gotham Central, mas ele expandiu isso depois, de fazer a Montoya ela ser lésbica, né? Sim. Sim, ele foi o responsável, né? E aí depois, assim, você vê esse amadurecimento dela com isso, aí depois do fato dela virar questão, ele também estava envolvido, Sim. aí pra depois ir pra Batwoman. Mas sabe o Sim. que é foda? A gente chega ao fim de Gotham Central e depois é como se a revista não tivesse existido quase, né? Porque os que já existiam antes,
que era a Meg Sauer, a Montoya e o Bullock, e o Crispus, continuam a aparecer. No caso do Crispus e da Montoya é pior porque eles viram super-heróis, né? Vira Spectre em questão. E os novos personagens que são introduzidos na mensal desaparecem, nunca mais. Sim. Eles aparecem na mensal do Spectro, o Driver e aquele que tá sempre com o cachimbo. Era Mini. Na Mini do Spectro eles aparecem e só. Mas é o Hulk que faz também, né? Não. A Mini do Spectre não é do Hulk, não. É do cara do... O David Lapan, que escreve a minissérie do Spectre. Balas... Como é que é? Balas Perdidas. Balas Perdidas. Mas tem aquele especial da crise final também, que é o que a gente até falou no programa lá da crise final, que é uma espécie de fechamento de Gotham Central ali, que é a Montoya e o Crispus Allen se encontrando como Questão e Spectre, que é bem legal também. É legal pra caramba. Eu gosto muito dessa história. E vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne. É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de R$10 e a partir de 15 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast. E os mansoneiros eternizados do programa de hoje são os seguintes: Shoichi Mizuno Motoyama, Luciano Bugai, Caiane Nóbrega Pereira e Mozart Emanuel Jorge Santos. Então já sabe, se quiser nos apoiar é só acessar catarse.me/Mansão Wayne e escolher a categoria que você achar mais interessante. E bora de volta pro papo que tá muito bom. Vamos lá. Eu citei os X-Men porque foi a mesma sensação que eu tive quando acabou o Gotham Central. De repente, aquele tesão na leitura que eles tinham construído, fidelizaram a gente. Mas quem lê mensal de super-herói tem que estar acostumado com isso, cara. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que aceitar. É um problema que a gente sempre fala quando fala de runs assim, é isso, Tudo né? é cíclico. É ciclo que outra, o roteirista novo, principalmente quando é coadjuvante, um personagem, do nada os coadjuvantes aparecem sem explicação nenhuma. Sim. Se o cara não gosta, não vai usar e foda-se, e põe os que ele quer. Eu acho engraçado, porque quando vocês falaram da gente gravar o podcast, eu li tudo, né, de Gotham Central, do começo ao fim. É engraçado ver como fica muito claro, durante as edições, que a Montoya vai se tornando a personagem favorita do Hulk. É tipo, é muito perceptível, assim, o momento. Eu acho que ela já era, sabia? E nossa também, né? Que a gente vai lendo e vai ficando cada vez mais... E nossa também. Eu acho que não era, eu acho que lá pelo momento da história dela com duas caras... Sim. O encadenado seguinte e o arco dela com duas caras, eu acho que é o momento que o Hulk falou, tá bom, é essa aqui que vai me acompanhar pra minha vida inteira. É que agora. tem uma parada com a Montoya, que é que, tipo, o Hulk já escrevia ela desde a Terra de Ninguém. Sim. Ele foi escrevendo toda uma trama dela com duas caras desde então. Você lembra na Terra de Ninguém um arco que o Duas Caras julga a Montoya? Sim. E aí todo o julgamento, aquilo já era o Hulk escrevendo a relação entre eles dois. E outra, sabe onde você percebe que ela é a preferida do Hulk já desde o início? Porque esse arco que a gente tá falando, a primeira edição é escrita pelo Hulk e o Brubaker. Todo o resto é o Brubaker. E a Montoya mal aparece. É verdade. É verdade. O primeiro arco a Montoya comanda toda a operação, tal. No segundo a Montoya some. Sim, é isso mesmo. Bem observado. Muito bom, cara. E é legal que vai também criando, tipo, você vai vendo que os policiais ali, detetives e tudo mais, eles estão ali trabalhando, mas não é necessariamente que são todos amigos. Então você vê como alguns relacionamentos ali se formando. Sim. Do Driver com a detetive ruiva, que eu esqueci o nome agora. Isso, Homem Chandler. Aí o que era o parceiro dela ficando com ciúmes. Nate. A Chandler eu acho engraçado que ela me lembra a baterista do Scott Pilgrim. Ela tem o mesmo jeitão. Ah, é mesmo, parece mesmo, não tinha percebido isso. É o mesmo jeitão. Mas sabe o que é legal também dentro disso? O modo de agir diferente de toda a polícia, e uma coisa que eu adoro ver aí, quando aparece nas revistas do Batman, você simplesmente põe o policial que você quer usar. E parece que os policiais de Gotham trabalham 24 horas por dia, né? Todos os dias. Aqui a gente tem os dois turnos, né? E quem comanda, né, cada turno. Tem o tenente, que eu esqueci o nome, do turno do dia, e a Meg Sauer no turno da noite. Eu acho legal isso. O tenente que tem, parece o Norman Osborn, né? Com aquele cabelinho. O Robinson. Eu pensei nisso o tempo todo.
Eu não vou falar isso, senão os caras vão me chamar de Marvete. Uma parte eu acho que... Nossa, essa parte eu acho foda, cara. É quando vai a esposa do detetive que morre lá. Como é que é o nome dele? Esqueci o nome Do dele Marcos. agora. Não, Charlie. Charlie. Isso, Charlie. Quando a esposa dele vai lá, porque ela trabalha na polícia também, né? Ela é legista, né? É, legista. E aí então o outro cara ali, ela fala, não, eu só vou aceitar mesmo quando eu ver o corpo. Ele encara, aí ela vê ali, ela fica, meu Deus. Ah, Nora. Vocês também ficaram confusos por ela ter o mesmo nome da mulher do Senhor Frio? Eu achei foda isso. Eu também. Primeiro, tem uma hora que eles falam, a esposa dele, a Nora, vai pro necrotério. Aí eu falei, pô, que a mulher do Senhor Frio vai no necrotério? Aí depois, não, é que chama Nora também. Sabe o que é louco? Agora fazendo um comentário um pouco bizarro, é que eu sempre via minha avó fazendo isso e achava muito sinistro, saca? Morria alguém lá, eu preciso ver. Ficava, mano, por que, cara? Morreu, tá certo, aceitei que morreu. E quando aconteceu com o meu irmão, eu senti exatamente isso daí que a personagem sente. E achei isso muito rico, porque quando o cara escreve uma história e traz uma verdade pessoal, que provavelmente ele tenha vivido isso, Sim. a gente se aproxima muito. Então a minha leitura foi outra. Eu já li essa história falando, caralho, eu senti o que essa mulher sentiu. É foda, né, cara? Eu já acompanhei uma vez uma pessoa que tinha perdido o irmão e foram no hospital e ela quis ver o corpo. A gente foi até onde tava o corpo e tirou o lençol. E tipo, eu não sei o que ela tava esperando tudo maquiadinho e tal. Pessoal. E ela dá uma desabada, né, cara, na hora. Mas é foda, tira uma coisa da cabeça, né? Uhum. Isso mostra humanidade, né, cara? Ela mostra uma humanidade e aí vai muito daquilo que o Branca falou, do tipo, são policiais, não são super-heróis. Então, eles vão conviver com a morte, né? E aí você transmitir essa morte pro leitor e esses impactos todos, que são várias mortes, né? Tem a do detetive e tem a da menina. Sim, a da menina é foda. Inclusive, quando você... É uma cena que eu acho muito foda, quando eles estão lá na casa dos pais dela e estão falando com ela. E aí... Com a mãe, né? Com a mãe e com o pai dela. Sim. E aí o pai vai falando várias coisas, tipo, ela era tão da mãe. Não, ela tava com problema com 2 meninos. Ela, pô, como nunca me contou. Aí, tipo, ela tinha um diário, alguma coisa assim. Ele, não tinha, não. Ela tinha, deixa eu te mostrar, tipo, sabe? E o pai ali, cara, tipo... Sim, mostra como o mundo real é assim, né, cara? Que é... Exato. E aí o pai fica se sentindo culpado por ter deixado ela andar sozinha em casa. Sendo que é uma coisa que ele sempre deixava, que nunca teve problema, né? É o tipo de coisa que uma cena real de crime você vai sentir, que vai acontecer. Sim. Então você vê uma preocupação de trazer uma humanidade pra história, tanto que eu sempre faço anotações antes de a gente gravar, né? Na minha anotação tá bem grande aqui, ponto de vista humano. Porque é isso que traz mesmo. Por mais que tenha esses bichos fantásticos aí, Freeze, sei lá o quê, isso não é importante na história. Os efeitos do que eles causam é importante. Sim, eu acho que essas paradas, tipo, por exemplo, tem uma hora que eles citam o Robin lá, que a menina tinha pegado um boomerang do Robin, que o Robin apareceu na escola, e aí tem, rapidamente, eles falam assim, olha, porque ele apareceu aqui, mas nesse dia tinha um jogo com outra escola, então a gente acha que ele estudava em uma das 2 escolas, tá? Dá aquela amarrada pra você lembrar, assim, é o mesmo universo. Isso aqui acontece no mesmo lugar que todas as maluquices. Só que isso aqui são pessoas de verdade sofrendo as consequências. Isso. É bem foda, eu acho bem foda e muito bem feito. E é por isso que quando eu vejo um Zack Snyder e um Scott Snyder fazendo histórias completamente obtusas, a coisa não liga mais, porque o Batman estabeleceu tão forte o universo Batman pra mim nessa época, que quando eu leio e falo, mano, por que vocês estão gostando disso? Eu nunca vou esquecer, isso eu critiquei bastante até entre vocês aqui, então, não em on, né, mas vou fazer em on agora. Eu detesto o Tom King, cara. O run dele no Batman é um lixo, cara. Começa com o Batman domando um avião como se fosse um... Já? Então vem de novo. Já. Tomando um avião como se fosse um cavalo, cara. Pô, isso não tem graça nenhuma. É muito idiota, cara. Até o Superman, quando faz isso às vezes, é meio idiota porque ele rasga o avião no meio. Então não faz sentido, cara. Faz muito mais sentido histórias assim. Acho que são mais legais. E se você tem umas histórias com power level mais alto e tal, bacana. Mas quando começa a ficar uma coisa que é só pra... Era de prata, virou coisa pra criança de novo, aí não é pra mim. Eu acho que eu gosto exatamente de coexistirem as duas coisas. Eu acho que não pode... Quando exagera pra um lado... Eu prefiro... Assim, quando exagera pra um lado, eu prefiro que exagere para esse lado aqui. Mas quando fica muito tempo só nisso aqui, eu acho que começa a ficar chato. E a gente já falou isso, alguns podcasts que a gente falou sobre arcos do Grant Morrison, eu acho que o Batman começou depois a entrar num ciclo que todo mundo queria fazer mais realista, mais cru, mais não sei o que, começou a ficar chato demais as histórias do Batman. E aí quando o Morrison chegou, ele falou assim, não, foda-se, vou trazer aqui a Batvaca, o primeiro arco vai ser total clima de Neil Adams com Dennis O'Neil, e vamos esquecer um pouco essa parada tão realista, assim, porque
tá ficando chato já, sabe? Esse ciclo é importante, você falou tudo. O lance que eu falei do Robin aparecer na escola, eu acho legal porque te lembra que você tá no mundo de fantasia. E isso é bom. É a parada de, sei lá, nos anos 80, a gente tinha Cavaleiro das Trevas, tinha Batman no 1, tinha um monte de coisa, mas até o Homem de Aço do Byrne era um pouquinho mais cru do que o normal que a gente tava acostumado do Super-Homem, mas ao mesmo tempo tinha a Liga do Giffen. E o próprio Giffen falava, cara, isso daqui é pra gente lembrar que apesar de tudo, eles ainda usam cueca por cima da calça, saca? Então, é isso, também. tem que ter isso, tá ligado? Eu acho que parte da graça, senão a gente não tava lendo gibi de super-heróis, eu tava comprando livros de mistério, sabe? Tipo, o legal é exatamente esse contraste. O que me fascina no universo DC é essa loucura. Mas quando fica só numa coisa, eu acho que é cansativo. O cansativo é quando abandona, você não acha, cara? Quando some. Sim, concordo. Mas isso que você falou, Carlos, eu acho que ainda é mais interessante porque aqui, ok, é um mundo fantasioso, é um mundo que a gente sabe que tem coisas extraordinárias, mas ainda assim é num contexto que é Gotham. E Sim. Gotham é a que se aproxima, entre aspas, do mundo real. Sim. E aí você faz toda essa trama, todo esse mistério, todo esse thriller, todo essas camadas e essas humanidades, e você ainda tem um universo em volta, e só falando de Batman, mas todo esse universo em volta que você trabalha também e em seu favor. Sim. Né? E isso eu acho o mais fantástico disso. Você traz essa história urbana de policiais que é legal pra caralho dentro de um contexto super-heróico com seres e pessoas completamente fora da realidade que matam por qualquer coisa. E o contraste também, né? Eu acho que eles escolhem Ser Frio primeiro justamente porque ele é um dos poucos vilões do Batman que parece um super vilão mesmo, né? Às vezes ele tem poder, às vezes é o equipamento, mas é um negócio que precisa de um super-herói pra deter. Aí depois você vai pro Mariposa, que é um cara com lança-chamas, foda-se. Não é um vilão, né? Mas mesmo assim, tipo, o que eu acho legal? Eu acho que é isso que o André tava falando, só que assim, eles usam a fantasia, o universo é fantasioso, mas as consequências disso e o sofrimento são reais. Sim. Então, tipo, aparece o policial e aparece o Senhor Frio, que você fica, caralho, Senhor Frio. E aí ele aparece fazendo as coisas dele, soltando raio de gelo, não sei o quê. Mas o sofrimento da mulher do policial que morreu é real. Aparece o cara com a roupa do Mariposa, que eles falam até que ele tinha o tanque antigravidade, que tinha não sei o quê. Mas aí ele mata uma menina pra defender o segredo e você vê todo o sofrimento da família da menina. Tipo, então o lance é esse, tipo, eles pegam essa parada fantasiosa que acontece, que realmente tem o cara que voa, tem não sei o quê, mas as vítimas disso sofrem de verdade. E ainda pior porque é uma parada que tá fora do controle deles, sabe? Sabe uma outra coisa que eu gosto muito nesse arco, agora que a gente falou dos dois vilões de novo? Que o primeiro vilão é porque por acidente eles caíram na mão dele, na porta dele, né? E depois é o contrário, eles estão investigando e por causa de outra investigação acaba indo o vilão, né? Aí você descobre que ele é o vilão do que eles achavam que era um crime normal, né? É o inverso, né? Eles tentam incriminar o doidão lá, o mendigo, né? Puta, e o lance do mendigo é muito foda também, cara. É muito foda, cara. Isso que o Carlos estava falando do equilíbrio entre a parada mais real e a parada mais fantasiosa também, é uma coisa que a gente já estava acostumado a ver, por exemplo, na Marvel, desde os anos 60, que é o que criou a personalidade da Marvel. E acho que a DC meio que demorou pra colocar isso exatamente porque era o diferencial dela, sabe? Era o diferencial entre as duas editoras, uma ser mais... Uma ter o pé na realidade e a outra ser uma coisa mais fantasiosa, uma coisa mais icônica. E a DC começou a fazer isso exatamente com o Batman nos anos 90. O Tim Drake de Robin, que é basicamente um personagem da Marvel. Todas as histórias que mostram os dramas mais reais de Gotham City, no terremoto, na Terra de Ninguém. Tudo isso eu acho que foi também a DC não se adaptando a nenhum padrão, mas abraçando também um pouco desse estilo que ela tentava se afastar um pouco. E eu acho que nesse começo dos anos 2000 é o ápice disso pra DC. É quando ela realmente escancara isso no Batman. E é o que a gente tá falando. Pra mim, as melhores coisas dos títulos do Batman nesse pós-Terra de Ninguém eram as tramas que envolviam a polícia. E daí, quando aparece uma mensal só da polícia, porra, isso foi um orgasmo na época. Mas eu acho que esse equilíbrio, na verdade, era uma coisa que já existia, só que a DC meio que ainda tinha uma certa reticência em fazer, assim, sabe? Mas o que eu digo aqui é que, tipo,
tipo, tinha esse equilíbrio, mas ainda era uma parada super-heróica. Por mais que seja vigilante urbano e tal, mas o cara ainda usava o colã e tal. Aqui, eu acho que o equilíbrio aqui tá mais puxado pro humano. Ele puxa mais do que o normal, entendeu? Mas ainda tem os elementos de fantasia no meio. É o que a gente tava falando, é o ponto de vista humano, né? A gente não Sim. tá acompanhando o super-herói, a gente tá acompanhando pessoas normais. É o que o Rafael Exato. falou, é o ponto de vista do Marvels, por exemplo. É o ponto de vista até que a gente viu um pouco em Reino do Amanhã. A gente tá no ponto de vista da pessoa normal vendo coisas incrivelmente absurdas e perturbadoras. Uma coisa meio Lovecraftiana até. Sim. Tem uma coisa que eu acho muito legal aqui, que é o jeito que eles mostram a diferença entre como os policiais mais antigos lidam com o Batman, com toda essa parada, e os personagens novos têm uma forma diferente de lidar. Então, tipo, a Maggie Sawyer mesmo, que, tipo, já veio de Metrópolis e tal, você vê que ela nem fala do assunto, foda-se, tá ligado? Tipo, pra ela é normal ter essa parada toda. Uhum. A Montoya, ela tá mais acostumada, tipo, ela já fez parte de tantas aventuras com o Batman, que é mais um dia, tipo, ela já toma um susto quando o Batman aparece e tal, mas beleza. O resto, cara, o Marcos, Driver lá, o Nate Payton, esses daí, cara, eles ficam desconcertados com o Batman o tempo todo, assim, é muito louco ver isso. Ele é uma figura mitológica, né, de Gotham. Sim. E o comissário, ele tem uma parada meio... Você vê que ele tem uma dúvida ética na cabeça dele, né? Quando ele vai chamar o Batman, é uma parada meio tipo, olha, a gente tá chamando, mas a gente não deveria chamar. Ele só chama em último caso, né? Ele sabe sim. que vai precisar, mas ele vai fazer o máximo possível pra evitar, né? Exato, é meio tipo, porra, o Gordon sempre chamava esse cara, eu não preciso desse cara, eu não sou o Gordon, tá ligado? Eu acho isso bem legal. E eu acho interessante ser exatamente na época em que o policial mais famoso de Gotham não tava, a polícia de Gotham ganhou um título próprio, né? Isso é muito doido pensar. Sim. Se ele tivesse, o título seria do Gordon, né? Mas não se Sim. esqueçam que começou tudo isso com um título do Gordon. Tanto que Sim, o do Dixon, né, que você o do falou Dixon, antes. exatamente, que é a essência disso tudo. Sim, e o próprio Ano 1, né, que a gente já falou, tem muito dessa Perfeito. vibe já. Mas é interessante ver que foi bem nesse período que a polícia de Gotham teve o título próprio, e eu acho que isso abriu as portas para desenvolver muito mais coisa que o Gordon acabaria não tendo, acabaria voltando àquela coisa da Bárbara Gordon, acabaria virando o título do Gordon mesmo. Eu acho isso interessante também pra gente perceber a importância que o Gordon tem, porque a gente falar que, tipo, cara, se tivesse um título da polícia ia girar em torno do Gordon, que nem o título do Batman gira em torno dele, que nem o título do Robin gira em torno dele. Sim. Tipo, o Bullock e a Montoya, que são personagens já famosos, não giraria em torno deles, não gira em torno da Montoya, não giraria em torno do Bullock se estivesse aí, mas o Gordon, a gente não percebe muitas vezes como ele é uma figura tão central por ele não ser o super-herói, né? Sim. Mas nesses momentos a gente percebe a importância dele também. Ah, é um personagem fudido, né? Eu sinto muita falta do Capa Dura Bock, que sumiu e foda-se, tem Né? o título da polícia e ele continua sem aparecer, ninguém sabe. E eu não lembro se em algum arco mais pra frente chegou a citar ele, mas acho que ele não é citado nunca. Não é não. E é muito louco, né? Porque quando o Hulk entrou, no meio da Terra de Ninguém, o Capa Dura Bock tava ganhando puta destaque. Teve até um arco que ele aprende a lutar Kung Fu e o caralho, Logo lembra depois disso? da Terra de Ninguém, tem uma história na Detective que mostra que ele saiu da delegacia porque ele foi promovido para outro posto dentro da polícia. Ele sai da delegacia, ele não ganha outro posto dentro da delegacia. É, não é dentro da delegacia, eu não lembro agora qual é o posto, mas ele sai. É tipo quando você tava assistindo Malhação, aí de repente um personagem mudava pra outra unidade do múltipla escolha. E aí, foda-se. É isso, né? Tá aí a referência. Naquele caso, a mãe controlava a vida dos moleques, né? Então faz sentido. Ela Mas é muito estranho esse negócio do Capa Dura Bock, porque, tipo, tinha um policial negro de destaque e eles simplesmente tiraram. Não, e ele e o Crispus no início são iguais, né? Porque são os dois policiais É verdade. certinhos. Sim, eles têm um visual até parecido. A diferença é que um tem cabelo e o outro não, mas o cavanhaque era igual. Depois o Chris Puzari acabou ganhando uma personalidade própria e acabou virando a porra do espectro, né? E eu achei um desperdício não terem usado nenhuma vez o Carabina Smith aqui nessa história. Isso é um absurdo. Sim, também acho muito Tem o absurdo. Tenente Cage, também era do Alan Grant, que eu nem lembro se ele ficou vivo ou não, que é outro policial que sumiu, que poderia ter sido usado aí. Nossa, nem lembrava desse cara. Pra aquele policial loiro da época do Grant, ele usava Deve assim. ter morrido em algum momento, do Alan Grant, né? Deve ter morrido em alguma É, história. eu lembro dele até a queda do começo da queda do morcego, depois eu não lembro de ver mais ele. Nossa, eu não lembro desse cara, de verdade. Deve ter mudado também pra outra unidade do múltipla escolha. Realmente, A referência que é que nem quando você assiste Malhação. Você não assistiu Malhação? Eu assistia muito Malhação nos começos dos anos 2000. Eu tô em silêncio. Né. Eu tô em pasmo de ouvir isso.
Mas é isso, acho que com isso a gente encerra aqui nosso papo sobre o primeiro arco do Gotham Central, que tem 2 nomes, né? O Cumprimento do Dever é o primeiro arco, que é o do Senhor Frio, e o segundo é, deixa eu ver aqui, Motivo. Não vai ter melhores momentos desse, não? Acho que a gente pode fazer uma rodada de melhores momentos, sim. Quer começar você, Branca? O momento, não necessariamente melhores, mas o mais marcante pra você. Cara, eu gosto muito do discurso do Gordon, porque no discurso todo ele fala exatamente o que vai ser essa mensal. Ele fala pros formandos: cara, sai no mundo, tenta fazer a diferença, às vezes não vai ser uma coisa grande, às vezes vocês não vão ganhar aplauso, às vezes ninguém vai nem ver o que vocês estão fazendo, mas façam, mesmo que seja uma coisa pequena, façam. E até o que o Carlos falou, que nesse primeiro arco, parece que os policiais não fazem nada, eles descobrem o que o Frio vai fazer, eles chamam o Batman e tudo mais, mas o Batman que conclui, então parece que os policiais não fizeram nada, né? Mas, na verdade, a importância deles é essencial. Eu acho que isso que o discurso do Gordon foca tanto, às vezes ninguém vai dar pra você o mérito que você merece pelo que você fez, às vezes ninguém vai nem saber que você fez alguma coisa, mas se você puder fazer a diferença no mundo, em qualquer aspecto, faça. Então eu acho que esse discurso dele resume o que vai ser uma mensal sobre os policiais de Gotham City. É aquela coisa, né? A gente termina de ler ano 1, aparece o comissário Gordon lá com a carta do Coringa que eles encontraram e tal. Você nem para pra pensar em todo o trabalho policial que teve até chegar naquela carta, né? Pro Gordon chamando o Batman no Batman. Aqui é sobre todo o trabalho. Isso aqui é o Rogue One do Batman. É isso aqui. É, exatamente. Né? E você, Rafael Fernandes? Olha, talvez eu seja um pouco óbvio. Vai parecer que eu não li a HQ, mas eu li. Mas a melhor parte pra mim são as 4 primeiras páginas da HQ. 5, 6 primeiras páginas, que é a chegada do Senhor Frio, cara. Porque pega quem tá lendo de susto de uma maneira tão inteligente. Eu fiquei incomodado com isso do começo ao fim. Porque me deu a sensação de que os personagens poderiam morrer. Eu achei uma abertura muito bem escrita, muito bem pensada, sabe? É o tipo de coisa que você não vê numa história desse tipo, do Batman. Você não vê uma história do Batman começando assim, tipo, ó, tudo aqui daqui pra frente é perigoso, boa sorte. Você fica, caraca, ele arranca a orelha do maluco, sabe? Você fica foda. Muito... Como assim, velho? E esse cara que tá meio congelado, que você tem certeza que vai ficar com várias sequelas. Tudo isso eu acho que enriquece muito essa história e é uma abertura tão bem feita que todo o resto vai bem azeitado, sabe? Sim. Então eu destaco isso daí. Eu não sei se com vocês aconteceu isso, quando eu vi essa cena a primeira vez, e sempre que eu releio me remete, quando aparece o policial congelado e ele já tipo fica pra trás e ele vai falar com outro policial, eu sempre lembro daquela cena do museu do Batman e Robin, que aparece um monte de policial congelado naquele gelo de plástico toscão, assim, e você tá cagando, porque o filme é tão galhofão, tudo e tal. Aí aqui você mostra a mesma coisa, o Frio fazendo a mesma coisa, só que a narrativa é tão dramática que parece outra parada, né, cara? É muito louco isso. Eu lembro quando eu li esse começo que o que eu pensei quando o Frio congela ele é, cara, como é que vão descongelar ele? Será que ele vai ficar bem e tudo mais? Eu pensei isso também. A primeira coisa que passa pela nossa cabeça é o que o Rafa falou. Nenhuma história de super-heróis faz isso. Então Sim. A primeira coisa que passa pela nossa cabeça não é tipo, olha lá, ele matou o policial. É, cara, será que vão reverter isso? Será que ele vai ficar bem? Será que ele... E daí, de repente, tá o corpo dele fatiado no chão. Ele foi derrubado, né? Ele fatiado, ele foi, tipo, quebrado, né? Ele congelou. Não, e eles ainda mostram, tipo, ele arranca a orelha primeiro, você fica, caralho, ele vai ficar sem orelha, vai ser mó trauma e tal. A orelha dá esse toque especial, né? Sim. Aí você acredita, bom, agora ele vai ficar fudido sem orelha. E ainda demora até mostrar que ele morreu, né? Tipo, demora algumas páginas pra você saber e depois mostra o corpo lá todo espalhado pelo chão, cara. É bem foda. É bem foda. Essa cena é muito boa mesmo. É que eu não sei se os leitores de hoje, que não acompanharam naquela época, vão ter esse tipo de coisa, porque hoje em dia também já virou meio que um padrão ser mais violento, comum, né? Mas pra gente naquela época que não tava acostumado com esse tipo de coisa... Cara, eu vou te dizer que eu reli agora e senti isso. Eu só vejo coisa de desgraça, de matança e o cão. E eu tive essa sensação porque é bem contado, cara. Eles te ganham no papo de, puta, não queria trabalhar hoje, você pensa, eu também não. Não, sim, mas eu digo, a gente tem o apego daquilo que a gente sentiu na época, né? Mas eu queria saber se a galera que nunca leu, que, tipo, sei lá, começou a ler quadrinhos em 2010 pra cá, ou até mais recente, tem esse impacto de ver o policial ser congelado e ainda ter esperança do policial estar vivo, sabe? Algum de nós aqui não tinha lido ainda? Acho não, que todo mundo tinha lido. Não. Mas, pô, fiquei curioso. Se tiver algum ouvinte aí que leu recentemente e teve essa impressão que o Branco tá falando, tipo, teve diferente ou igual, sei lá, deixa aí nos comentários que eu realmente fiquei curioso pra saber. Eu acho que a gente tem um ouvinte que a gente pode perguntar pra ele.
que é o Mozart. Ah, é. O nosso apoiador que tá sempre nos botecos. Eu vou perguntar pra ele também. Mas eu quero saber do resto dos ouvintes também nos comentários, porque realmente, hoje em dia é mais comum você ver um vilão matando gente à toa, né? Nessa época não era tão comum assim. Não era comum nesse momento da história, né? É o que o Rafa falou, tipo, no começo da história, a primeira narrativa da história ser um vilão matando um policial desse jeito tão cruel e quase aleijando o outro e tudo mais, era uma coisa que a gente não tava preparado. No máximo tinha de fundo, né? No máximo você via aquele policial genérico tomando um tiro no fundo que é no chão, aquela coisa assim, mas essa coisa do cara principal que tava falando sobre o dia dele ser morto não era comum. Leonardo Vicente, ô Bud. O momento que eu mais gosto é todas as páginas que tá na investigação do Driver com a Ruiva, que eu esqueci o nome de novo. Chandra. O Driver e a Chandra, porque eu acho uma investigação tão realista, porque eles estão no beco sem saída, eles não conseguem achar pista nenhuma, eles vão atrás do mendigo, falam com os pais da menina, falam com os caras que ela tava de babá e tal. Eles sentem que tem alguma coisinha errada, mas eles ficam na dúvida que eles sentem isso porque o cara e a esposa são uns escroto, são uns rico babaca. Fica naquela dúvida. Eu acho muito realista, porque se eles não cruzassem com a informação do Mariposa que vem de outro lugar, eles não iam ter solucionado nada, porque não tava sem pista mesmo. É muito realista isso. É muito bom mesmo. O jeito que o cara identifica ele quando ele chega na delegacia é maravilhoso. Pera, não fala isso não. É a minha então vai lá, André, fala você. Então, essa é a minha parte preferida da história. É muito boa. Porque eu acho a forma como eles enganam o cara que acaba matando a menina. O empregador da menina como babá, né? Porque, assim, você já percebe que ele tem alguma coisa errada com ele, da forma tipo, tá, mas vocês já terminaram, né, aqui, porque eu preciso, sei lá, ir no encontro, não sei o quê, preciso jogar tênis, sabe? Ele sempre fala, encerrava a coisa... Mas no começo parece que ele é só um imbecil, né? Não, parece que ele é um babacão, né? Ele parece ser aqueles cara que é rico e pode fazer o que quiser, saca? E aí, tipo, quando o Driver, ele tem o estalo de tipo, poxa, eu tenho uma suspeita, e aí eles armam todo o esquema pro cara ir lá, e nisso eles arranjaram um mandato e vão até a mansão dele enquanto ele não tá, pra ver se eles encontram a roupa, pra daí conseguir incriminar ele pelo assassinato da menina, e você vê as histórias se cruzando. Puta, cara, eu acho toda essa parte muito foda. Ela é muito boa, e o Driver, cara, ele lava a alma, assim, tipo, ele fica assim, tipo, porra, a gente conseguiu, né? Tanto que depois, no final, ele mesmo liga o bate-sinal, né? E vai falar com o Batman. E dá um dedo do meio pro Batman. Sim, é muito bom. E aí o Batman responde bem babacão pra caralho, né? Sim. Tá, só tem uma coisa pra te falar, não use isso à toa. E tipo, a gente pegou o cara sem você, Batman. Obrigado. Tipo... Tipo, obrigado por me ajudar, tipo, você foi só assistente, sabe? O cara, tipo, porra, só isso que você tem a dizer? Não, é bem foda, cara. Mas, e você, Carlos? Fala aí a sua cena preferida. Cara, a minha cena não é exatamente uma cena, é um dos plots, assim, que tem a ver com o que você falou, que é a relação que eles constroem do Driver com o Batman, desde o começo. Tipo, a parada do Charlie não gostar do Batman, e aí ele querer pedir pro comissário manter o Batman fora do caso, e aí, de repente, ele vê que ele precisa chamar o Batman, e toda essa relação, como ele manda o Batman a merda depois do caso do frio, depois ele chama o Batman no telhado. Eu acho essa linha que eles criam da relação dele com o Batman muito boa, cara. Sem ter que ficar trazendo o Batman e mostrando o Batman como um cara arrogante mesmo, que ele é, né? Sim. Ele isso daí não é novidade. E é muito legal porque, tipo, quem tá lendo isso aqui já leu muitas histórias do Batman. Acho que dificilmente alguém vai pegar esse gibi falando assim, poxa, é um gibi sobre policiais, né? Então você conhece, você sabe o drama que o Batman carrega, e é legal ver o outro lado, né? O drama das pessoas que têm que lidar com o Batman. Então, o jeito que eles constroem isso com o Driver, eu acho muito, muito bem bolado. Então é isso, vamos lá para os e-mails e comentários. E vamos lá para mais uma leitura de e-mails e comentários, começando diretamente lá do site com um comentário do Amálio Damas. Ele comentou uma coisa que eu achei muito engraçada aqui, falou o seguinte: será que o Bud é a enciclopédia viva dos quadrinhos? Será? Digo isto porque Fábio da Luz também é um ser paranormal. Fábio, e aquela história do Batman XPTO? Aí ele responde de forma calma e tranquila: esta história é interessante. Naquela manhã, Bill Finger estava tomando café com um amigo no Central Park, usava gravata borboleta roxa e ao ver uma criança brincando com seu
cachorro, teve a ideia de escrever esta história e às 17h45 da tarde ia entregar o roteiro para seu editor, mas encontrou Bob Kane no caminho, que pegou o roteiro, entregou ao editor e disse que era dele. O cara manja muito de Batman, grande abraço. Aí o Thiago Andrade, nosso amigo Mad, que já esteve aqui inclusive no podcast número 42, disse o seguinte: sim, só que o Bud faz isso para todos os personagens. Realmente assim, quando o assunto é Batman, o Fábio tá de parabéns, viu? E o Bud é o Bud, né? O Bud é esse ser paranormal que a gente já conhece muito bem aqui. Mas muito bom, cara. Adorei o comentário, Amália. Valeu. E no Instagram, o Ed disse o seguinte: ouvindo neste momento, falaram de Voo do Corvo e de A Morte e as Donzelas, justamente quando eu voltei a ler HQ. Na verdade, primeiro foi Pretérito Futuro, e aí depois essas na mensal. Tenho memórias afetivas, mas nunca cheguei a ler. Olha, Ed, o pessoal reclama muito de Morte e as Donzelas, mas é legal. Só um pouco mais denso e nada do que teve ali foi usado direito, assim. Teve a Nyssa Al Ghul, que era a irmã da Talia, que foi usada de novo numa história da Cassandra Cain e nunca mais, assim. Tipo, e na série do Arrow, como uma Talia genérica, porque eles não podiam usar ela. Então, tá aí esse valor afetivo desses quadrinhos pro Ed. E o Cangaia Nerd também no Instagram disse o seguinte: a primeira vez que vi o Espantalho foi meado dos anos 80, no episódio de Super Powers. Super Powers é o Super Amigos, né? Uma fase dos Super Amigos. Chamado O Medo. Fiquei por muitos anos lembrando daquele episódio, pois o Espantalho deixou o Batman arrasado por fazê-lo lembrar-se da morte de seus pais. Procurei no YouTube e só tem um clipe desse episódio em inglês chamado The Fear. Olha, Cangaia, tem esse episódio sim no YouTube, viu? Que eu já assisti lá. Tá como Super Amigos, Origem do Batman, O Medo. Procura aí que você vai achar. Muito bom, cara. É um episódio assim que... Claro que tem aqueles trejeitos de Super Amigos, o Robin falando daquele jeito meio amalucado, assim, remetendo a série dos anos 60 e tudo. Mas com poucas adaptações, esse roteiro podia ser um episódio de Batman Animated sem muito problema, viu? É o episódio mais sinistro dos Super Amigos, assim. Tem o Batman lembrando a morte dos pais. É bem louco, assim. Vale a pena ir atrás. Até pra você que tá nos ouvindo e nunca tinha ouvido falar disso, vale a pena ir atrás sim. Valeu pelo comentário, Cangaia Nerd. E no Facebook, o Everton Vieira do Carmo comentou: faltou mencionar o pirata psíquico, zoando ele na revista do Homem Animal. Você controla o medo? Eu controlo todas as emoções, seu otário. Eu acho que não foram exatamente essas palavras, mas sim, essa parte do Homem Animal no Asilo Arkham, com o pirata psíquico e tudo, é bem legal e aborda o Chapeleiro Louco. É bem legal mesmo. Puta gibi maravilhoso. E por último, lá do Facebook, nosso apoiador master ali, o Mozart Santos, veio comemorar o aniversário de 6 anos que o podcast fez agora no dia 5 de novembro e disse o seguinte: parabéns ao melhor podcast de todos. Além de trazer o melhor sobre o maior personagem de todos, abriu as portas para vários outros programas excelentes também. Aí ele citou alguns, podcast Caverna Morcega, MDM, ArgCast. Fora a amizade que fiz com vocês, totalmente sem precedentes. Muito sucesso e que venha mais e mais aniversários. Pô, muito obrigado, Mozart. Feliz demais aqui com essa comemoração que o pessoal fez, essas mensagens legais de parabéns. Valeu e tomara que você continue também ouvindo a gente, Mozart, por muito tempo e muitos anos, apoiando a gente, trazendo mais gente, incentivando vocês, ouvintes, a seguir os passos do Mozart, também apoiar a gente lá no catarse.me/mansãowayne. E lembrando a todos sempre que para deixar uma mensagem pra gente daqui é só mandar um e-mail para mansãowayne@mansãowayne.com.br ou mandar uma mensagem no post desse podcast lá no site mansãowayne.com.br, no nosso Facebook, no nosso Instagram, no Twitter e em qualquer rede social. A gente está sempre de olho e sempre respondendo, beleza? Então é isso, valeu e vamos pro Jabás! E vamos para o Jabás, então, começando, é claro, primeiro agradecendo Rafael Fernandes, que está aqui, já é membro honorário do Mansão Wayne, está aqui direto. Rafael, muito obrigado e o microfone está aberto aí para você falar o que você quiser. Eu sou tipo um personagem que aparece às vezes nas histórias do Batman, sei lá, Fósforos Malone, alguma coisa do tipo. Esse terciário que sempre aparece. É o capa dura boque do Mansão Wayne. Isso, exatamente. Cara, queria agradecer, como sempre, aí, as oportunidades que vocês me dão aí pra conversar sobre isso. Finalmente, vocês me colocaram numa sequência de boas histórias. Nunca mais apareceu um Batman versus, sei lá, esmilinguido. Tava foda. Aguarde. Mas agora eu já tô pensando assim, não, agora eu quero fazer um ruim. Já deu vontade, já, entendeu? Então eu tô merecendo um ruim. Opa, será selecionado a dedo. Cacofonia vem aí, hein? Só digo que o próximo programa com o Rafael tá bem legal. Não vou falar mais
mais nada sobre isso. Tem que ser Era de Prata, desgraceira, assim, maravilhosa. Mas, assim, esse é um dos meus quadrinhos favoritos. Acho que tem muito a ver, tem muita influência dessa fase no meu trabalho como roteirista, em várias das coisas que eu fiz, no Ditadura no Ar, no Apagão. Tá nesse meio todo e uma coisa que a gente só percebe depois, né? Na hora que eu tava fazendo, o Terra de Ninguém até percebia, mas impressionante como tá impregnado. Quem quiser acompanhar meu trampo aí como roteirista e como editor de quadrinhos, eu sou editor da Editora Draco, vai encontrar na Editora Draco em toda parte, mas principalmente no editoradraco.com. A gente tá com uma série de campanhas no Catarse, que tem bastante coisa aí rolando. Não vou lembrar de cabeça quais vão estar no ar, mas eu sei que uma com certeza vai estar, que é continuação da trilogia de horror cósmico aí, depois do Rei Amarelo, Despertar de Cthulhu e Demônios da Goetia, que a gente lançou, que são quadrinhos em preto, branco e alguma cor, sempre de horror cósmico. A gente vai lançar agora uma graphic novel nessa mesma ambientação e que se chama O Reinado de Carcosa, e que você entrar no catarse.me/Carcosa, você vai encontrar aí essa HQ pra comprar, tá muito bacana, assim, uma história que se passa toda em Natal, no Rio Grande do Norte, história de horror bem pesadona, bem, né, pra quem gosta de quadrinhos como esse que a gente acabou de conversar, é bem nessa linha de tom adulto de leitura. Só pra não dizer que não falei, pra me encontrar nas redes sociais é @RafaFernandes com PH, eu uso principalmente o Twitter e agora eu tô com um maldito TikTok, junto com, sei que o Robertão e o Léo também usam. No começo eu achei que precisaria dançar, mas hoje eu vejo que dá pra se divertir bastante, então entra lá no Cripta do Fernandes com C, vocês me encontram e dá pra gente trocar ideia lá de quadrinhos. Lá eu falo bastante de terror, mas falo dessas coisas que tem um tonzinho meio dark, o próprio Batman é um assunto que tá sempre rolando lá. E é isso. Muito bom. Então é isso aí, conteúdo pra cacete do Rafa. Vai ter os links principais aí no post. E Leonardo Vicente, o Bud. Bom, eu tenho o meu site, o falaanimal.com.br, que nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no TikTok tá como Fala Animal, e no Twitter como Fala Animal Site. E o Fala Animal também é um podcast que sai segunda-feira sim, segunda-feira não, que pode ser conferido direto no site ou em qualquer agregador. Inclusive a gente falou bastante de Marvels nesse programa, tem um episódio lá dedicado só a Marvels também. Além disso, eu tô no canal do YouTube da Hora Suave do nosso amigo Roberto, e com ele eu tenho também um podcast semanal sobre notícias nerds que sai toda sexta-feira, o Momento Suave. Muito bom. E Thiago Brancadelli, seus recados. Eu não costumo fazer jabá, mas nosso amigo e apoiador Mozart Santos me mandou uma mensagem muito bonita depois de ouvir minhas músicas. Falou, por favor, faça propaganda de todos os seus projetos do podcast, o mundo inteiro precisa ouvir. Isso foi ele que falou, não sou eu falando. Então, em respeito a esse pedido do Mozart, ouçam minha banda, o seu Wilson, em qualquer aplicativo de música, seja Spotify ou Deezer. E vocês também podem escutar as músicas que eu gravei sozinho aqui em casa durante esse período de pandemia e isolamento. O link tá lá no SoundCloud, então o link vai ficar aqui no site do Mansão Wayne mesmo. E, a opinião musical de alguém chamado Mozart deve ser bem confiável, né? Então... tem que levar, né? Tem que levar em conta. E quem ouvir me fala o que acha, que eu adoro feedbacks, adoro críticas, adoro ser xingado, ser ofendido e às vezes até elogiado. Então, um beijo no fundo do coração de vocês todos. Então ouçam lá, vai ter todos os links no post. E selo Mozart de aprovação. O Mozart, além de ser um grande compositor de música clássica, é membro de uma das maiores bandas de heavy metal de Varginha. Então, confiem que vale a pena. E mais importante de tudo, é nosso apoiador. Nosso apoiador, isso aí. E André, seus recados aí para os nossos ouvintes? Bom, eu edito podcasts, eu edito muitos podcasts. O podcast do Fala Animal é um deles, por exemplo. Eu também edito o Chipado, que sai semanalmente. Muita coisa também fazendo com o Beto Estrada, pela banca digital, né? O Beto Estrada ali do MRG, a gente trabalha junto. E vocês podem me encontrar no Facebook, procura lá como André Panceira, ou então Instagram e Twitter como @panceiraandré. E qualquer coisa, algo mais profissional, vai lá e me manda um e-mail para panceira.audio@gmail.com. E você, Carlos, tem algum recadinho antes? Cara, meu recado é que agora dia 27 de novembro, que além de ser meu aniversário, é a premiação do HQ Mix, onde 2 projetos que eu estou envolvido, e um deles com todo mundo que está aqui no programa de hoje também envolvido. Então, o primeiro é o quadrinho Ansiedade, que eu fiz junto com o coletivo Paralelo Lelo, do qual faço parte, que é um quadrinho sobre histórias relacionadas à ansiedade, histórias curtas, bem legal. E o outro é o livro Os Cavaleiros das Trevas, que quem é ouvinte das antigas conhece bem, que eu editei ao lado do Diego Morro para Editora Script, e todo mundo que tá aqui escreveu artigos para lá, é um guia de
versões alternativas do Batman, versões de legado e etc. Dos quadrinhos, mais de, sei lá, 260 artigos. É um livro que ficou bem legal e agora foi nomeado ao HQ Mix. Então a gente fica aqui na torcida, né? Vamos ver, mas só de ser nomeado já é uma grande honra estar lá e ver essa premiação. Então convido todos a acompanharem. Acho que vai ser online esse ano, né? Por causa da pandemia, mas vale a pena assistir, que é bem legal, com a apresentação do Serginho Groisman, o caralho. E André, quem quiser acompanhar o Mansão Wayne nas redes sociais, vai aonde? É só acessar o facebook.com/Mansão Wayne Podcast, com post todos os dias sobre o Batman e também sobre o universo DC. Tem também o nosso Twitter, que é o @Mansão_Wayne, e o nosso Instagram, que tem o nome do nosso site, que é o @mansãowayne.com.br. E além disso, tem a gente no YouTube, a gente coloca os programas no YouTube, então acessa lá Mansão Wayne no YouTube e você vai ter todo o conteúdo da gente lá. E se você quiser um conteúdo ainda mais batmaníaco, vai aonde, hein? Aí você vai no mansãowayne.com.br, que é o nosso portal. Lá você encontra todo o nosso conteúdo, links para todas as redes sociais, todos os vídeos que a gente faz em parceria com alguns canais, no nosso canal, podcasts, matérias, coisa pra caramba, link pro nosso Catarse, tem coisa pra caramba. Então entra lá no mansãowayne.com.br e já que eu citei o Catarse também, dá uma olhada lá no catarse.me/mansãowayne, vê os planos que tem para você apoiar e ajudar o Mansão Wayne a continuar crescendo e trazendo um monte de conteúdo legal para vocês. Beleza? Beleza. Então, é isso. Muito obrigado a todos os participantes. Obrigado, Rafa. Obrigado, bancada. E principalmente você que está nos ouvindo e você que nos apoia. Valeu e até o próximo programa. Tchau, e você, galera. Pequenininho. E você, pequenininho. Falou.